Hoje eu quero falar sobre um sentimento, a inveja. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz traz vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Uma vez eu estava em uma reunião, em uma célula onde eu estava liderando, e eu resolvi falar sobre um sentimento que a maioria das pessoas recusam. Eu também já recusei esse sentimento e foi muito difícil. A inveja. Quando se fala em inveja, parece que o cabelo de todo mundo arrepia. Parece que ninguém tem inveja. E queridas, guarde isso. Todas nós temos inveja. Como todas nós iramos, como todas nós entristecemos, como todas nós nos alegramos. E é necessário a gente conhecer, entender e aceitar, para que a gente possa então vencer esse sentimento. É um sentimento feio, sim, mas ele existe. E nós precisamos ter consciência dele para poder nos libertar dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos de nós escondemos a nossa vulnerabilidade, mas é importante você compartilhar a sua vulnerabilidade para que você seja curado. Precisamos confessar os nossos pecados para sermos curados. Esta é a palavra de Deus. E a inveja é algo que faz parte da nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês um momento em que eu identifiquei a inveja. Há muito tempo atrás, nós resolvemos, no início do nosso casamento, nós resolvemos que iríamos construir. A gente queria construir. E aí resolvemos convidar vários irmãos, amigos, para fazer parte desse projeto. E começamos então a sonhar com o projeto, compramos o terreno. E ali nós começamos então a projetar, a fazer o projeto. Inclusive, eu fiz o projeto, eu mesma que fiz o projeto arquitetônico. E também executei a obra. E, queridos, foi tão interessante que nós tínhamos um apartamento ali. O local era o local que nós queríamos, eu e o Kennedy, meu esposo. Era o local que tinha uma vista, eu e ele amamos a natureza, amamos locais que têm uma visão, né, da paisagem, da natureza, e ali tinha. E nós tínhamos um apartamento de cobertura e começamos a construção. Nós estávamos no início do nosso casamento e foi um caos. Porque o Kennedy, como médico, ele começou a ter alguns hospitais fechando, sabe, devendo para ele, uma situação bem desafiadora. E do meu lado a mesma coisa, como engenheira, também passando por momentos desafiadores. E nesse momento, nós tivemos que vender o apartamento. E foi muito doloroso pra gente. Eu lembro que quando nós fomos colocar a faixa lá de venda, eu chorava. Deus, por quê? O Senhor é o dono do ouro e da prata. Por que o Senhor está fazendo isso conosco? Por que nós temos que vender o nosso apartamento? E tivemos que vender o apartamento. E com o passar do tempo, todas as vezes que às vezes eu passava em frente, porque eu morei ali perto do nosso ex-apartamento, né? O apartamento em que eu construí, projetei, comprei o lote, reunimos os amigos e nós tivemos que sair fora. E aquilo foi muito doloroso. E eu me lembro que quando eu passava na porta, eu tinha uma inveja dos meus amigos que estavam morando lá, que eles nem faziam questão, e eu fazia e não estávamos lá. Então eu comecei a sentir inveja deles. E foi horrível. E aí eu cheguei pro Kennedy e falei: amor, eu tô com um sentimento muito ruim. Eu tô sentindo inveja, o que eu faço? Eu não quero sentir isso. Ele falou assim: olha, você vai orar por essas pessoas, você vai abençoar cada um deles. Todas as vezes que você passar, que o sentimento vier, você vai agir no contrário, você vai abençoá-lo. E assim eu comecei a fazer. Todas as vezes eu abençoava. E foi tão rápido que esse sentimento ruim saiu do meu coração. Eu me livrei, eu fiquei em paz. Por isso que é importante a gente ter o autoconhecimento e não ter medo de falar da sua vulnerabilidade. Lembrar que todos nós somos pecadores, somos falhos. Não existe ninguém perfeito aqui na terra, só Jesus. E que você pode se abrir e falar dos seus sentimentos. E eu fui liberta, porque eu comecei a orar. Eu comecei a agir no espírito contrário. Eu fui liberta dessa situação.
Eu não sei qual a situação que você está enfrentando, qual que seja o seu desafio, se você tem inveja ou não. Às vezes inveja do marido da outra, às vezes inveja do ministério, às vezes inveja do trabalho, inveja de como a pessoa é, se ela é comunicativa, extrovertida. Se você acha que essa outra pessoa é mais bonita do que você, não importa. Se você percebe esse sentimento pequenininho que seja dentro de você, comece a orar por essa pessoa e abençoá-la. Você vai ficar livre dele. E é um sentimento que nós temos que aceitá-lo. Quando eu falo aceitá-lo, não é aceitar no sentido de, olha, eu tenho e tudo bem. Não, é aceitar que você tem e tomar uma atitude contrária, como eu fiz. Sabe o que eu aprendi com isso? Com essa situação? Que a inveja é nojenta mesmo. A inveja é muito mesquinha porque ela não atinge a outra pessoa, ela atinge você. Ela faz você sofrer. É você que fica angustiado. É você que fica triste. Ela é terrível. E sabe o que mais que eu aprendi? Que nós podemos fazer a escolha certa. Você pode escolher não ter esse sentimento mais. Você pode escolher não alimentar esse sentimento. Você pode escolher agir no espírito oposto. E foi o que eu fiz. E sabe o que mais que eu aprendi? Eu aprendi que com Deus tudo é possível. Ele te mostra o caminho certo. E aprendi mais uma coisa também. Aprendi que vale a pena você abrir o seu coração. Porque quando você compartilha, a resposta vem. E você não é julgado. Pelo contrário, você passa a ser até admirado por ter aberto o seu coração. Por ter compartilhado algo tão íntimo. Eu me lembro que nessa célula, quando eu fui falar sobre quem tinha, inveja, nossa, todos começaram, não, eu não tenho inveja, eu nunca tive inveja, que isso, que coisa horrível. E aí eu abri o meu coração. E quando eu falei com eles que eu tinha tido inveja e que de vez em quando aparecia uma pontinha da inveja, eu já sabia quando lutar contra ela e compartilhei com eles essa experiência, aí eles começaram a abrir o coração também. Nós temos que nos mostrar, não temos que ter medo de mostrar quem somos, porque nenhum de nós somos perfeitos. Somente Jesus é perfeito. E lembrando, o Senhor nos diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Ele está dizendo isso e prometendo isso para nós, por que ter a inveja? Qual motivo vai te levar a ter inveja? Busque o Senhor, caminhe com Ele, medite na palavra, busque saber o que Ele quer para a sua vida e caminhe com pessoas que têm o mesmo desejo seu de caminhar mais perto do Senhor, de ser um com Ele. Essas pessoas vão estar do seu lado, vão entender a sua fragilidade e vão poder estender a mão para você, para te ajudar a sair daquele lugar. Como o meu esposo Kennedy fez comigo, ele estendeu a mão e me tirou daquele lugar de sofrimento, porque a inveja traz sofrimento para quem continua cultivando-a. E hoje eu louvo a Deus, porque eu consigo identificar quando ela começa a surgir e logo eu falo, sai daqui. E eu começo a orar por aquela pessoa, por aquela situação, para que seja mudado. E você também pode fazer isso. Tira a inveja da sua vida. Não permita que ela cresça. Que ela seja como uma erva daninha que vai crescendo e sugando a sua força, sugando o seu ânimo, sugando a sua alegria. Não permita. Corta na raiz. Tira de uma vez. E eu tenho certeza que a alegria, a paz estará na sua vida, fazendo parte da sua vida e abençoando também aqueles que estarão do seu lado. E você poderá compartilhar com outras pessoas dessa experiência e poderá ser um exemplo para elas, para que elas possam tomar consciência daquilo que está acontecendo e tomar uma atitude positiva, uma atitude assertiva diante de Deus, de eliminar a inveja. Todas as vezes que ela aparecer. E não pense que ela aparece só uma vez. Da mesma forma como a tristeza, ela sempre vai estar aparecendo na nossa vida em um momento e outro. Como a alegria também, como a angústia, como a euforia, como a ira, faz parte do ser humano. Então, vira e mexe vão aparecer. Agora, o importante é saber lidar com essas emoções, é saber lidar com esses sentimentos.
e nós vamos aprendendo, dia a dia, nós vamos aprendendo a lidar com esses sentimentos. Então, a primeira coisa, encare a inveja. Saiba que você é uma pessoa normal e que você também sente inveja. Agora, você não precisa continuar alimentando-a, você pode cortá-la pela raiz. Você pode dizer não, eu não quero esse sentimento mesquinho, eu não quero que esse sentimento faça parte da minha vida. Eu quero sim ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que busca a felicidade nos relacionamentos, que busca a paz nos relacionamentos e que busca crescer com os seus dons, com os seus talentos, com a capacitação que Deus te deu, porque você é único, você é única, eu sou única. Deus nos deu dons e talentos para que possamos ser pessoas especiais, transformadas pelo poder dele. Então, seja livre, saiba quem você é em Cristo Jesus. Busque sempre, do fundo do seu coração, saber quem você é em Cristo Jesus. E eu tenho certeza, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Até o próximo vídeo.